Esses são trechos da conversa que o Biombo Escuro teve com o crítico pesquisador Carlos Alberto Matos para sua segunda edição, que trata da estética do direto no cinema documentário brasileiro dos anos 60. Se você puder começar falando um pouco sobre o momento do cinema brasileiro documental no início dos anos 60. Talvez também comentar um pouco o diálogo que havia entre o documental e a ficção, né? Uma vontade de trabalhar junto ao popular. No cinema brasileiro, quer dizer, a gente tinha aí documentários de uma forma ainda muito clássica, né? Nos anos 50, com Lima Barreto, por exemplo, fez São Paulo em Festa, e tem aqueles documentários lá de Minas Gerais, de Congonhas do Campo e tal. Tinha uma série de trabalhos que procuravam o tema popular, mas não conseguia ainda a fala popular, né? Porque as entrevistas eram gravadas em estúdio, tinha uma coisa muito ainda precária em termos de sonorização, né? E, enquanto isso, no final dos anos 50, no Canadá e na França, principalmente, também nos Estados Unidos, começavam a surgir essas experiências, né, com o som direto e com os equipamentos mais leves, né, com as câmeras de 16 milímetros mais leves, um conjunto que o pioneiro italiano Mario Ruspoli chamou de Grupo Sincrônico Cinematográfico Leve, um termo enorme para falar de uma coisa que era menor, né? Grupo Sincrônico Cinematográfico Leve, que consistia numa câmera de 16 milímetros e um aparelho de gravação de som, né? Que ainda não era o Nagra, né? Mas eram aparelhos que eles estavam testando lá, principalmente com Michel Brault, no Canadá, e finalmente, em 1960, aparece o Nagra, essa invenção suíça, né, o Nagra, e que o Robert Drew, lá nos Estados Unidos, com a equipe dele, consegue fazer o Primary, né, o Primárias, né, que é um clássico, né, do documentário de cinema direto americano, né, em 1960, e o Jean Rouch absorve, chama o Michel Brault do Canadá para fazer o Crônica de um Verão, né, com o Edgar Morin, em Paris, e eles fazem, então, esse primeiro grande clássico, né? O Primárias e o Crônica de um Verão são os primeiros grandes clássicos do cinema direto, desse grupo sincrônico cinematográfico leve, né? O Brasil assistia isso um pouco à distância, né? E parece que Joaquim Pedro teria sido o primeiro a trazer essa novidade, né? Ele estava fazendo um estágio, né, em Nova York com os irmãos Maysles, né, o David e o Albert Maysles, que trabalhavam com Robert Drew nessas primeiras experiências, e ele conseguiu trazer alguns equipamentos com a Fundação Rockefeller, né, câmera leve e tal. Agora, existe uma dúvida muito grande sobre qual teria sido o primeiro Nagra a ser usado aqui no Brasil, porque uns dizem que a Fundação Rockefeller mandou um Nagra para cá. Já outros dizem que não, que o primeiro Nagra que apareceu aqui veio com Arne Suxdorf, né, o sueco que foi contratado pela Unesco para dar um curso aqui no Brasil em 1962, né? Curso esse do qual participaram vários cineastas que depois estariam envolvidos com essa experiência do som direto no Brasil, como Eduardo Escorel, o Arnaldo Jabor, né, o Vladimir Herzog, etc. E então eu acho que até hoje não está muito definido exatamente qual foi esse primeiro Nagra que chegou aqui, né? A primeira experiência realmente foi com Garrincha, Alegria do Povo. Joaquim Pedro estava à frente disso, mas eles, na verdade, a entrevista, a única cena de entrevista real que tem no Garrincha, que é com o próprio Garrincha, foi feita no estúdio, foi gravada no estúdio. Eles não conseguiram fazer com o aparelho de gravação direta, só usaram nessa famosa final aí do Maracanã, né, onde, segundo o Eduardo Escorel, o Garrincha deu um show fazendo 2 gols, né, diante de 150 mil torcedores, na decisão do Campeonato Carioca de 62, e aí o Botafogo ganhou do Flamengo por 3-0, e foi uma festa para os alvinegros e para o pessoal do cinema, que conseguiram, então, gravar o som do Maracanã ali
com o Nagra, que, segundo o Escorel, foi o Nagra emprestado pelo Arne Suxdorf, o Nagra do curso do Arne Suxdorf, e não o tal Nagra que teria sido trazido pela Fundação Rockefeller a pedido do Garrincha. Então, na verdade, quem gravou esse som no Garrincha, no Maracanã, foi o Eduardo Escorel e o Hélio Barroso Neto. Os dois juntos gravaram isso para o Joaquim Pedro, né? Então, essas experiências são as primeiras que a gente tem notícia, né? O próprio Vladimir Herzog fez um filme durante o curso, né? O Marimbás, né? Um filme ali passado entre os pescadores em Copacabana, né? Com um som direto muito precário. Foi o Francisco Chagas da Costa, um dos alunos do curso do Suxdorf também, que fez esse som direto, mas era um som muito precário e que na hora de sincronizar dava tudo errado, né? Porque ainda não tinha o cristal, né? O tal cristal que faz a conexão do som com a imagem, né? Então, as coisas eram gravadas separadas e com um cabo, né? E depois, na hora de sincronizar, era um pesadelo, né? Você tinha que fazer truques de montagem para conseguir a sincronia através de macetes de montagem, né? Consta até que o François Reichenbach, o cineasta francês, documentarista famoso francês, também teria ensinado aqui ao Walter Goulart, o técnico de som do Brasil, a fazer loopings de imagem e som para conseguir repor manualmente a sincronia, né? Então, é uma coisa muito problemática e deu muita dor de cabeça nessas primeiras experiências. Você tinha que enganar a sincronia através de golpes de montagem, né? Esses acidentes de emparelhamento entre o som e a imagem eram muito frequentes. Muito interessante, eu não sabia disso, que tinha toda essa dificuldade de atingir sincronia, né? Até hoje em dia é um problema, até um pouco, né? Tem que ter o sinal sonoro, né? Mas imagino que com as limitações técnicas daquela época tinha que improvisar, né? Achei uma solução, tirar da cartola a solução. Exatamente. Por exemplo, em 64, né, quando o Thomas Farkas produziu aquela primeira série dos curtas do Brasil Verdade, né, que deram início à Caravana Farkas. Uhum. Viramundo, né? Acho que tem Viramundo está entre eles. Viramundo era Memória do Cangaço, né, Nossa Escola de Samba, e o quarto era Subterrâneos do Futebol, do Maurice Capovilla. O Capovilla foi um dos pioneiros nessa história também, nessas experiências. Ele dirigiu Subterrâneos do Futebol, com som direto também muito precário, e ele foi encarregado de fazer o som direto do Viramundo, né, que foi o primeiro desses 4 filmes a ser feito. E ele disse que fez um aprendizado rápido ali com o Nagra, né, e conseguiu fazer o som, mas também com aqueles problemas na hora da sincronia. Eles só foram conseguir sincronizar direito isso no maioria absoluta, né, já em 63, pulando para 64, quando o Jabor fez o som do maioria absoluta, do Leon Hirschman, e aí eles parece que finalmente conseguiram sincronizar direitinho de primeira e levar a coisa adiante. Sim. O Maioria Absoluta é o filme que estabelece, né, o som direto no cinema documental brasileiro. Né? E aí você tem ali a principal vantagem, né, que você buscava com o som direto, que era ter o fluxo natural da fala popular, né? Sim. Isso foi fundamental para o documentário brasileiro, para o documentário mundial, e no Brasil principalmente, porque o cinema novo estava em busca justamente disso, né? Sim. De conseguir a fala popular, de conseguir desenvolver colocar o sujeito no centro da ação, né? Captar o real no seu fluxo, né? Direto, sem ter que criar esses subterfúgios de estúdio, etc. Então, abrir mão do voice-over, né, do próprio cineasta falar e amarrar tudo e deixar que a câmera e o sujeito conta a história, né? Exatamente. O cineasta ou o locutor, né? Sim, exatamente. Uma voz de Deus lá, né, que narrava as coisas. Mas você vê que o Garrincha ainda dependeu da narração. Sim. Totalmente. O Subterrâneo do Futebol dependeu da narração, né? O próprio Maioria Absoluta ainda dependia da narração, ainda tinha narração em off, né?
assim como o Garrincha e os Subterrâneos. Então, e o Viramundo também. Então, nesse início, você não conseguia abrir mão completamente da narração em off, porque senão você não conseguia montar as ideias do filme, né? Você não tinha entrevistas o suficiente com som direto para que desse conta da narrativa. Sim, sim. Então, você tinha que apelar para a narração em off. Uhum. Tem uma coisa engraçada aqui que eu poderia acrescentar, que eu até anotei aqui um trechinho que eu fiz um livro com o Maurice Capovilla, né? Um livro de depoimento dele, assim, autobiográfico, Sim. que eu escrevi com base nas entrevistas com ele, e ele conta um pouco dessa história do uso do Nagra naquele início ali, né, no Viramundo, no Subterrâneo do Futebol, e aí tem uma metáfora interessante, curiosa, que ele conta, que ele diz assim: o uso do Nagra trazia para a filmagem uma espécie de segundo olho, que era o olho do microfone, né, que devia captar em sincronia com a mesma qualidade que as imagens da câmera. Como ainda não havia o cristal, que tornava o gravador independente, este era ligado à câmera por um cabo. Aí ele compara: a situação era comparável à de um celibatário que por mais de 60 anos viveu sozinho, que de repente se casa e tem que coabitar com alguém que ele conhece pouco, né? Porque a mudança de comportamento era brutal. Então, eu acho interessante essa metáfora do celibatário, né? Porque você, de repente, você tinha que se preocupar com uma outra pessoa que estava do lado, que era o som, né? Que até então você não se preocupava, porque tudo era gravado à parte, né? Então, Perfeita a metáfora, realmente. Porque, inevitavelmente, há um diálogo entre essas linguagens, né? Assim, para você construir algo a partir delas, assim, isso acaba acontecendo com o avanço da tecnologia do cinematográfica, né? O Bazin mesmo tem aquele texto dele, que é o mito do cinema total, né? Que o cinema sempre está caminhando em direção à sua completude, né? A gente nunca vai chegar lá, mas ele está sempre se desenvolvendo. Então, a sofisticação da linguagem, assim, é natural. Sempre vão ser introduzidas novas coisas. Recentemente está sendo introduzido os ambientes totalmente, assim, digitais, com computação gráfica e tal, que são, assim, artificiais, mas, enfim, que estão definindo um pouco da linguagem do cinema comercial hoje em dia. É verdade. Há uma teoria de que toda grande mudança na linguagem do cinema vem a partir de uma mudança tecnológica, né? Sim, sim. Seja ela a entrada do som, seja depois a entrada da cor, seja a entrada do som direto, da câmera leve, do 3D, da computação gráfica, da edição digital, né? Enfim, tudo isso acarreta transformações na linguagem. Sim. E até nos temas, né? Porque até na própria tecnologia extra-cinematográfica, né? Por exemplo, o que o advento do telefone celular trouxe para a dramaturgia do cinema, né? Sim. É impressionante, né? Hoje você cria tramas a partir de uma coisa que não existia até os anos 90, que era o telefone celular, né? Sim, sim. Então, o computador, a internet, enfim, é um caminho sem fim, realmente, né? É meio que traduz a nossa vivência, né, nossas formas de lidar com mídias diferentes e se comunicar no cinema, né, na linguagem cinematográfica. Isso é fascinante. É verdade. A última pergunta que eu quero fazer sobre o assunto do som direto é sobre os filmes assim mais posteriores dos anos 60, que já estavam um pouquinho mais estabelecidos, que seria o Integração Racial, do Saraceni, o Opinião Pública, do Arnaldo Jabor, e o Circo também, do Arnaldo Jabor. Que o Opinião Pública eu não achei, eu não estou conseguindo achar o filme para assistir, mas o Circo eu consegui assistir no YouTube mesmo, e achei sensacional o Circo. Já tem isso do povo gravando, inclusive ele grava na rua com várias pessoas ao redor andando assim, o pessoal olhando para a câmera e uma pessoa no meio. Eu achei sensacional esse filme. Eu não revi o Opinião Pública nem o Circo recentemente, mas o Opinião Pública já é realmente o apogeu assim, desse formato, né? De você ir para a rua como Crônica de um Verão, né? Que você ia para a rua questionar as pessoas e tal. E isso virou ali criou até um termo, né? Que é o povo fala, né? O povo fala, né? Que você depois na televisão e tudo se viralizou, como hoje a gente diz, né?
e se tornou uma ferramenta fundamental de você se libertar do estúdio, sair para a rua e sair gravando e tal. Mas a opinião pública você não encontrou para baixar? Eu não estou encontrando lugar nenhum. Vou pesquisar melhor, mas enfim. Eu vou ver se eu encontro aqui de alguma maneira. Se eu encontrar alguma pista, eu te mando. Show. Obrigadão.